Então, beleza. Vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios, né, do capítulo de fontes de energia. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Dá uma falada para mim que eu não consigo ver chat, não, por favor. Sim. Pô, beleza. Obrigado, tá? Vamos lá, então. Questão número 3, tá aqui, ó. A partir de 2007, quando se anunciou a descoberta de grandes reservas do chamado pré-sal, o que acontece? Esses estudos, né, eles já remontam ali o final dos anos 90, né, início do século XXI, mas em 2007, né, que a notícia foi apresentada, se vazou essa notícia e se propagou a chamada autossuficiência, né, em petróleo no Brasil, a partir da descoberta de importantes reservas de petróleo no chamado pré-sal, né, abaixo das camadas de sal. Lembrando sempre que essa camada ela é difícil, né? Porque você tem um processo de perfuração e essa rocha, literalmente, essas rochas, elas se fecham, né? Então você precisa ali de tubos. Resultado, né? Você precisa ultrapassar uma lâmina d'água, você precisa perfurar rochas, né? Variadas, com densidades, né? Composições diferentes, resistências diferentes e, ao mesmo tempo, você precisa, né, ultrapassar essa camada de sal. Tudo isso leva, né, a uma necessidade muito grande de investimentos em tecnologia, mão de obra qualificada. Isso encarece, né, e muito o preço, né, de produção do barril de petróleo no Brasil. Né? Só para fazer um comparativo matemático, quando a gente pega, por exemplo, no Oriente Médio, é um petróleo bem superficial, né? Petróleo continental, petróleo em estruturas continentais e bem superficial. Isso diminui bastante o custo de produção, né? A exploração na bacia de Campos, né, na região de Campos, Macaé ali, tem ali um comparativo em torno, né, de 9 a 12 dólares o barril. Lá no Oriente Médio, em torno de 2 a 4 dólares o barril. No pré-sal, isso pode ultrapassar mais de 20 dólares o barril. Tudo bem? Obviamente não é para ninguém decorar isso, mas só para vocês entenderem o custo de produção como é elevado, tá bom? E algumas situações a gente precisa, né, destacar. Primeira situação, compensa? Então, obviamente compensa dentro de um olhar, né? Porque garante autonomia, produção nacional, né? A gente fica um pouco não tão dependente, né, das oscilações geopolíticas, das oscilações do petróleo. É sempre bom lembrar que o petróleo é uma commodity e, consequentemente, faz parte desse grupo, né, que se apresenta como as matérias-primas, né, que podem ser classificadas como a base da economia mundial, cujos preços são definidos em bolsas futuras, né? Negociadas em bolsas de valores. Então, isso tudo é importante, tá bom? Isso é tudo importante. Se fala, né, se apresentam alguns dados matemáticos, assim, mas assim, existe muita controvérsia nesses dados. Que se o petróleo, né, o barril de petróleo estiver negociado internacionalmente a mais de 50 dólares, compensa, né, essa produção. Mas isso vai depender muito, na prática, gente, sobre a orientação política, né? A gente pode perceber que, dependendo da orientação política, nós vamos ter um teor nacional mais forte, e se a gente tiver um governo, né, com maior feição de aspectos neoliberais ou ultraliberais, obviamente isso vai gerar, né, uma menor estímulo à produção interna e uma maior compra. Defendendo-se que deve ficar mais barato, né, a compra de derivados do petróleo. Então, assim, a política, inclusive, que é implementada hoje é de vender o petróleo bruto, né, e importar, né, os derivados do petróleo. Rômulo, mas isso encarece muito, não é? Pra caramba, né? Pra caramba. Então, outro ponto a ser destacado é o seguinte: o Brasil tem tecnologia para isso? Tem, né? O Brasil tira onda em termos de prospecção de alta profundidade. Lembre-se quando nós tivemos a tragédia ali na região do Golfo, né, do México, pela BP Petróleo, uma empresa de capital, né, transnacional. De cada 10 acidentes ambientais, 15, né, a gente tem aí o envolvimento da BP Petróleo. Nós tivemos um vazamento assim, muito significativo no Golfo do México, e foram técnicos da Petrobras, engenheiros, mão de obra qualificada da Petrobras, que foi chamado para solucionar o problema, né? Os dois países que mais se destacam no domínio dessa tecnologia são justamente o Brasil e a Noruega, tá?
E o Brasil tira onda em termos de tecnologia. Olha só como que é importante, né, você investir em tecnologia. A Petrobras se destaca, né, como uma empresa que já há décadas, principalmente no século XXI, investiu pesado em tecnologia, chegando a ocupar o posto aí entre as 5, né, maiores indústrias do planeta. Tá? Isso é muito significativo. Então, o Brasil tem essa liderança, né? Por outro lado, a gente pode perceber que, embora nós tenhamos iniciativas de universidades, de institutos federais, estaduais, universidades públicas de uma forma geral, como um destaque muito grande para a UFRJ, para a UF, para a UERJ, nós tivemos várias propostas, né, de produção de tecnologia nacional que poderia baratear muito o custo produtivo, mas que, em grande parte, não tivemos, né, um apoio aí da orientação política federal. Outro ponto a ser destacado é o seguinte, no governo Lula, né, a proposta era que grande parte desse pré-sal fosse direcionado à pesquisa e tecnologia, à educação e à saúde, ou seja, setores sociais. Tivemos, né, um direcionamento a partir do governo Temer e começa, né, um processo muito forte de privatização dos poços de pré-sal. Proposta essa que foi intensificada também no atual governo. Então, você pode ter uma questão que fale justamente sobre isso, né? Em São Paulo, por exemplo, pode-se, o pessoal que vai fazer prova de São Paulo já apareceu várias vezes, né, essas disputas entre o entendimento, né, daquilo que é de recurso natural, né? Beleza? Outro ponto também é uma questão histórica. Quando a Petrobras foi criada, em 1953, por Vargas, nós tínhamos o monopólio do petróleo. Então, a Petrobras tinha, né, esse monopólio aqui no Brasil, da tecnologia, da prospecção, do refino, né? Isso foi, né, assim, esse monopólio foi extinto na década de 90, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, né, onde começa um processo, inclusive, de privatização da Petrobras, né, seguindo uma tendência aí já desde o início dos anos 90, tá bom? Uma tentativa de internacionalização da marca, né, e várias propostas. Então, também é importante, né, esse entendimento, tá bom? Outra situação é a questão dos royalties. Queria que vocês prestassem bastante atenção nisso, né? São as compensações. O que acontece? Numa área de prospecção, você tem custos sociais, custos econômicos, custos ambientais para caramba. Então, a União vai compensar os estados e os municípios por esses transtornos, por essas problemáticas, até mesmo, né, para que após a inviabilidade da prospecção, ou seja, chega num ponto que não é mais viável, né, fazer a prospecção ali, aquele município ele consiga, de certa forma, né, se orientar através de outras práticas econômicas, né? Então, uma grana que é justamente para compensar os impactos sociais, ambientais e econômicos e também criar mecanismos, né, para que eles caminhem com outros direcionamentos econômicos após, né, o fim da prospecção, que isso não é algo eterno, né? E a gente pode perceber que algumas cidades no Rio de Janeiro, né, como Campos, Macaé, Rio das Ostras, né, entre outras, giram em torno do petróleo. E quando esses royalties caem, diminuem ou são alterados, a gente pode perceber a crise que isso acontece, né? Quando o estímulo está baixo, as empresas, inclusive grandes transnacionais que prestam serviços também, elas demitem, né? A gente consegue perceber isso de uma forma clara, né? Pelo número de casas a serem alugadas, serem vendidas, né? O esvaziamento de algumas atividades econômicas traz impactos severos, aumento da pobreza, tudo isso pode ser discutido, né? São debatidos. Tá bom? Então se discutiu muito. Qual que era a proposta, né? O petróleo é uma riqueza nacional, consequentemente ela deve atender todos os estados, todos os municípios, né, que fazem parte da União. Beleza? Outros já diziam não, os royalties são compensações e consequentemente são compensações para os estados produtores. Né? Então a gente vai perceber que isso teve uma quebra de braço, né? Então pensa comigo, se você tem uma faixa de pré-sal que vai do Espírito Santo, né, até Santa Catarina, né, você pode perceber que esses estados eles eram favoráveis à manutenção daquele padrão dos royalties do petróleo, né? Uma distribuição mais direcionada para os estados que eram grandes produtores. Mas, dentro de uma lógica que nós temos 81 senadores, a gente pode perceber que isso era um número,
né, bem maior dos estados que queria uma redistribuição nacional. Foi um momento onde o governador do Rio de Janeiro, então, o Sérgio Cabral, chorou, né, no Congresso. Foi uma situação muito complicada. E hoje a gente pode perceber que isso trouxe, né, de fato, né, essa nova redistribuição das regras dos royalties trouxe problemas severos para os estados e municípios, como, por exemplo, o estado do Rio e muitos municípios do estado do Rio. Tá bom? Beleza? Então, isso é extremamente importante a gente entender, tá bom? Fora isso, né, todas as problemáticas relacionadas aos combustíveis fósseis, né, a questão da forte dependência, né, do rodoviarismo, tudo isso é importante, os problemas ambientais, né, mas é só uma especificidade aqui. Seguindo aqui, ó, o governo brasileiro passou a definir novas regras para a exploração do petróleo no país. O pré-sal corresponde à camada de rocha que contém petróleo que está localizada abaixo de uma espessa camada de sal, né? A Petrobras estima que no pré-sal brasileiro haja reservas em torno de 70 bilhões a 100 bilhões de barris de petróleo. Em agosto de 2009, o ex-presidente Lula apresentou projetos para mudança no setor petrolífero, sendo um deles a redistribuição dos royalties. No ano 2011, por exemplo, os royalties somaram 25,6 bilhões. O Brasil, então, pularia de uma posição de 24ª, né, mais ou menos ali no cenário do ranqueamento internacional, para uma 7ª, uma 8ª, né, posição em termos de reservas de petróleo mundial. Tudo bem? Então, uma questão aqui que eu fiz questão de colocar na apostila, né, uma questão que eu fiz questão de colocar foi ótima, né, mas que eu quis colocar na apostila, mesmo um pouco mais, né, antiga, mas que a temática é importante, que ela pode ser retomada em algum momento, tá bom? A disputa pela redistribuição dos royalties, que estava muito forte aqui, ó, em 2011, né? A reportagem de 2012, estados e municípios brasileiros se acirrou no final de 2012, em função de novas regras para o setor votadas no Congresso Nacional. Essa disputa decorre diretamente das características políticas e econômicas do país indicadas em. Então, o gabarito é aquele que complementa corretamente o sentido aqui do comando, tá? O que a gente precisa entender, né? Que é uma discussão que foi feita no Congresso Nacional. Então, significa que se foi feita no Congresso Nacional, isso é uma discussão que envolve todos os estados da União, tá? Isso é importantíssimo, tá bom? Perceber. Então, aqui, ó, na A você vai perceber isso, ó, o controle da União sobre a regulação do acesso às riquezas hidrominerais, não somente, né, o petróleo. Tudo bem? Então você precisa entender que os estados brasileiros, né, eles disputam, né, essa questão do petróleo, inclusive alguns municípios é um percentual muito importante, tá bom? E aqueles municípios que não tinham, né, uma relação direta com a produção de petróleo brigavam também por essa compensação financeira. Tudo bem? E os estados produtores não queriam abrir mão dessa renda, até dividi-la, né, criar uma nova regra. Tudo bem? Só que quem decide isso, quem controla, quem regula a produção, a extração, a distribuição, as pesquisas, né, hidrominerais no Brasil é a União, né? Principalmente através de agências, né, como a Agência Nacional do Petróleo, tá? Então, a gente precisa fazer essa relação aqui, ó, como exemplo, né, a Agência Nacional de Petróleo. Vocês viram que a Agência Nacional de Petróleo aprovou uma nova qualidade de gasolina com maior octanagem, que deve entrar em vigor agora, né? Tá previsão em agosto, né? Daqui a algumas semanas, né? Para garantir uma gasolina de melhor qualidade e tal. Obviamente o preço vai aumentar e a União fala que a compensação pelo aumento do preço da gasolina vai se dar através de uma melhor, né, rendimento dos carros, ou seja, os carros vão rodar mais quilômetros com determinado tipo de quantidade de gasolina, tá? E quem define isso é justamente a Agência Nacional de Petróleo, tá bom? É só uma exemplificação aí, beleza? Certo? Gente, alguma dúvida aqui no comando da questão? Alguma dúvida, né, no texto da questão? Alguma dúvida no gabarito? Alguma dúvida no que foi falado? Não? Então, eu vou entender que o silêncio, que está tudo tranquilo. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos para número 5, né? Vamos para aqui para número 5, para a gente falar um pouquinho, né, sobre uma temática também extremamente importante. Está aqui, ó, a questão da Fundação Getúlio Vargas. Sem a construção de novas hidrelétricas com grandes reservatórios, reparem,
hidrelétricas com grandes reservatórios, tá bom? Diminui a capacidade do Brasil de poupar água para a produção de eletricidade nos meses de estiagem. Então, reparem, poupar água nos meses de estiagem para garantir uma produção, né, de energia elétrica nas centrais hidrelétricas. As novas hidrelétricas construídas no Brasil não possuem reservatórios volumosos, são as chamadas usinas a fio d'água, que têm como ponto positivo a redução do impacto ambiental. Então, ponto positivo, a redução do impacto ambiental. Mas tem redução na produção de energia durante os meses de estiagem. Então, você tem, né, em comparação, um ponto negativo, que é a diminuição da capacidade de produzir energia nos momentos aí de meses de menor chuva, né? Médias de precipitação, médias pluviométricas. No Brasil, o maior exemplo, né, de hidrelétrica a fio d'água na atualidade repare que é uma questão decoreba, porque está pedindo aqui, ó, talvez uma questão do Enem, uma questão do UERJ pedisse o que está sendo colocado no texto introdutório, certo? Questões econômicas, questões sociais, questões políticas, questões ambientais, definições, né? O que seria, né, usina fio d'água, beleza? E aqui na questão a gente precisa ter uma decoreba para a gente poder chegar ao gabarito, tá bom? Vamos lá, vamos devagarzinho aqui. Durante, né, assim, a gente precisa entender que a produção, né, de energia no Brasil, certo? Ela pode ser dividida, ou no Brasil, no mundo, né? Ela pode ser dividida em duas partes. Energia, tá certo? Para, né, transportes. Deixa eu só deixar aqui, deixa eu voltar aqui. Energia para a questão dos transportes. Beleza. Para aqui, beleza. E a geração de energia elétrica, eletricidade, tá? Eletricidade. O que acontece? O grande problema está aqui. Quando a gente fala de eletricidade, nós temos uma possibilidade, né, muito maior em termos de diversidade de fonte de energia. Já quando a gente fala de transporte, nós temos um grande predomínio de combustíveis fósseis, né? Então a gente precisa fazer essa diferenciação. Quando a gente fala de energia elétrica no Brasil, tá? Grande parte da nossa energia elétrica, né, vem proveniente, mais de 60% atualmente falando, vem proveniente de centrais hidrelétricas, mas vem aumentando e muito, né, o teor de outras fontes produtoras de energia elétrica na matriz energética brasileira, inclusive principalmente, né, combustíveis renováveis. A gente não vou antecipar aqui porque vocês vão assistir no vídeo dessa semana, tá bom? A produção, né, de eletricidade em centrais hidrelétricas, ela já representou, no início dos anos 90, praticamente 90% da eletricidade do Brasil. Hoje já gira em torno de 60 e poucos por cento. Como diminuiu a produção? Não, é que outras fontes, né, tiveram uma ampliação. Tá legal? Beleza. Obviamente, como todas as fontes de energia, nós temos pontos positivos e pontos negativos. Durante, né, muitas décadas, se praticou as usinas hidrelétricas que utilizavam, né, grandes barragens. Então, a gente está falando aqui de produção de hidrelétrica em grandes barragens. Tá legal? Ó, com grandes reservatórios hídricos. O que acontece, né? A gente pode perceber que a produção de eletricidade ela está muito relacionada também a aspectos naturais, ou seja, rios caudalosos, rios de planalto, né, com bastante declive, que favorece a energia gravitacional, tá bom? Já nos rios de planície, a gente pode perceber que o potencial não é tão grande, então você precisa de implementação técnica, né, para garantir essa produção de energia. Então, quando a gente fala, por exemplo, da produção de energia no Brasil, a gente está falando de um processo, né, que acompanhou o próprio desenvolvimento urbano industrial no Brasil. A gente precisa destacar, né, algumas centrais hidrelétricas que se valem disso, como, por exemplo, né, Itaipu, que hoje é a segunda maior do mundo, perdendo, né, para Três Gargantas na China, mas só um detalhezinho aqui. Quem foi finalizar o projeto de Três Gargantas na China foi justamente mão de obra qualificada, tecnologia brasileira, tá? Olha só, porque tem, né, tem esse domínio, né, esse conhecimento, olha só que importante, tá bom? Furnas, né, Tucuruí, certo? Também na bacia amazônica, que utilizam grandes barragens. Consequentemente, nós temos grandes alagamentos,
nós temos retiradas de população ribeirinha. Então, reparem aí, quando a gente fala sobre os atingidos por barragens, o maior número de atingidos por barragens se dá na bacia, né, platina. Aqui no Brasil, nós temos uma fragmentação da bacia platina, a gente vai estudar as bacias, né, ainda, né, a bacia do Paraná, a bacia do Uruguai, né, e a bacia do Paraguai. Né? Do Uruguai, por exemplo, nós temos um grande número, né, de atingidos por barragem, ou seja, a população que foi obrigada a mudar. Tá certo? Quando a gente está falando de outras áreas, a gente pode, inclusive, né, quando a gente fala, por exemplo, sobre o aproveitamento da bacia amazônica, a gente pode falar sobre retirada de população nativa, população indígena. Tranquilo? Você altera o microclima, que você aumenta, né, os lagos artificiais e, consequentemente, você altera a evaporação. Você gera, né, um processo de assoreamento, um processo erosivo. Né? Você, né, cria problemas para a biodiversidade, tá? Né? Você pode alagar sítios arqueológicos, né? Aquela matéria orgânica alagada, ela vai liberar muitos gases poluentes no seu processo de putrefação, incluindo metano, que tem uma capacidade de armazenagem de calor muito grande, tá bom? Então, nós temos várias situações. Embora, né, nós temos uma lógica renovável, que é a água, né, o ciclo hidrológico da água vocês precisam levar em consideração, e também que a produção de energia elétrica não emite gases poluentes, certo? Mas a produção não emite, mas tudo aquilo, né, que leva-se em consideração pode emitir, como, por exemplo, a putrefação de matéria orgânica. Então, o custo, né, de instalação, o custo de manutenção, porque de fato, né, uma estrutura gigantesca, né, para a produção de energia. Tá certo? Agora, quando a gente fala sobre importantes, né, projetos que remontam, inclusive, à ditadura militar, mas que foram concluídos, eles foram colocados em prática recentemente, utilizando o aproveitamento da bacia amazônica, como, por exemplo, né, Jirau e Santo Antônio. Então, quando a gente fala, preste atenção, né, em Jirau, tá? Jirau e Santo Antônio, a gente está falando aqui, né, do Rio Madeira. Tudo bem? A gente está falando aqui do Rio Madeira. Rio, vou botar aqui abreviado que fica mais fácil para mim. Rio Madeira. Então, vocês façam a anotação aqui. Quando a gente está falando, por exemplo, né, de Belo Monte, a gente está falando do Rio Xingu. Tá legal? A gente está falando aqui do Rio Xingu. Agora, eu não quero que vocês confundam, por exemplo, com Tucuruí. Tá? Tucuruí está aqui, ó. O Tucuruí, que é obra da ditadura militar, né, que também foi construída através dessas grandes barragens, tá bom? Aqui está regime militar, vou botar aqui, ó, regime militar para vocês. Ela é um exemplo, tá bom, de usinas a grandes, né, reservatórios. Já Jirau, Santo Antônio, no Rio Madeira, Belo Monte, no Rio Xingu, né, na bacia amazônica, elas são usinas a fio d'água. Então você não tem grandes barragens, consequentemente você tem menores impactos ambientais. Isso fruto de muita luta política, muita luta, né, de ambientalistas, certo? Que envolveu inclusive comunidade internacional, beleza? Mas por outro lado, você tem menor capacidade de produção de energia quando comparada a outras, né, como Tucuruí, né, como Furnas, como Itaipu, que utilizam grandes armazenagens de água, grandes barragens, que permitem, né, uma manutenção da produção de energia mesmo nos meses de estiagem. Tá legal? Certo? Então, é sempre importante isso. Dessas três, né, de Jirau, Santo Antônio e Belo Monte, a questão está pedindo, né, a maior. Então, é Belo Monte, tá? No Rio Xingu. Tudo bem? Então, o gabarito aqui esperava-se que vocês marcassem, né, Belo Monte no Rio Xingu. Tá bom? Muito questionada isso. Aí outra coisa, né, que vocês daqui acho que é importante também falar sobre isso. A gente está falando de bacia amazônica e a gente está falando de grande concentração urbana e industrial no sudeste brasileiro, no centro-sul de uma forma geral, né? Embora, né, aumente-se o projeto de necessidade energética na Amazônia, como, por exemplo, grandes, né, projetos ligados à mineração, o avanço da fronteira agrícola, a ampliação de áreas, né, de produção industrial na Zona Franca de Manaus, em outras, né, regiões do norte do Brasil, beleza? Que demandem muita energia, obviamente uma parcela significativa dessa energia vai vir para atender o centro-sul do Brasil. Então, longas distâncias, né? E a outra tecnologia que o Brasil tira onda.
a distribuição de energia elétrica produzida em centrais hidrelétricas em longas distâncias. Né? O Brasil tira onda também em tecnologia. Nem Estados Unidos, nem China, eles têm, né, digamos assim, esse domínio tecnológico tão aprofundado como nós temos no Brasil. Então, pô, o Brasil tinha tudo, né? Tem tudo, na verdade, para ser uma grande referência energética mundial, tá bom? Gente, alguma dúvida? Não? Ó, Sobradinho, né, no Rio São Francisco já foi cobrado, tá bom? No vestibular, já foi cobrado no Enem. Tucuruí também. Aqui é importante Tucuruí, por exemplo, que até hoje você tem exploração de madeira. Você fala, Romulo, como assim exploração de madeira? Cara, assim, é uma parada muito interessante, né? Tosca até. Mergulhadores que fazem o processo de prospecção de madeira que foi alagada, né, pelas barragens do Tucuruí, aproveitamento da madeira. Tá legal? Alguns, inclusive, né, propõem, né, que faz um desmatamento para que aquela área alagada tenha menor matéria orgânica, né, a ser decomposta, minimizando, então, o processo de emissão de gases poluentes. Né? Gente, alguma dúvida? Não? Show.